Olá, bom dia! O nosso Agro Pantanal deste domingo já está no ar, com muitas informações e novidades sobre o homem e a mulher do campo. Hoje vamos dar continuidade à série de reportagens que trata de um tema muito importante para a economia de Mato Grosso e também do país. Eu estou falando da mineração. Já traremos para vocês a série Mineração, Desafios e Desenvolvimento. Mas antes, vamos saber o que mais vai ser destaque na edição de hoje? O governo de Mato Grosso já executou 90% das obras da primeira etapa da zona de processamento de exportação, instalada lá em Cáceres. Legislação para comercialização de sementes domésticas, aquelas que são usadas em hortas caseiras e por pequenos produtores, agora tem novas regras. E no Papo com Café de hoje eu vou conversar com o professor Dr. Paulo Teixeira, coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Áreas Úmidas, o INAU. E como não poderia faltar, vamos ter aquela receita saborosa para você preparar ainda hoje. E vamos então à nossa primeira reportagem especial. Temos a segunda parte da série Mineração, Desafios e Desenvolvimento. Vamos conhecer as formas de uso do calcário. O mineral está presente na construção civil e também na produção de medicamentos. E também vamos conhecer a lei de autoria do deputado de Mato Grosso, Carlos Avalone, que permite a realocação de área de reserva legal já sancionada pelo governador Mauro Mendes. Lei que foi polêmica por aqui, mas já existe em outros estados há muitos anos. Confiram comigo. Os caminhos do calcário levam à prosperidade. Em cada jazida, a riqueza da natureza jorra. Se as desigualdades sociais ficam menores, é porque o emprego brota. A empresa com sede em Nobres coloca carro de som na rua em busca de operários. Conseguir mão de obra para o setor que emprega toda semana é desafio. A gente está vivendo, na realidade, um apagão de mão de obra. É difícil conseguir mão de obra hoje no mercado. Hoje a gente tem várias vagas em aberto e elas ficam aí em aberto um bom tempo para que a gente consiga captar aí outras pessoas para estar trabalhando com a gente, né? Hoje não tem desemprego em Nobres praticamente, tanto de operador como braçal. A gente tem dificuldade hoje para achar pessoas para trabalhar em Nobres. Isso aí é um termômetro muito positivo. E eu tenho até conversado com certos proprietários de indústrias que estão hoje se batendo até para achar funcionários para dar continuidade e para atender essa demanda tão maior que está acontecendo. Você tem o poder de contribuir para o combate de questões sociais e transformar vidas? O mesmo acontece onde a matéria-prima chega. A versatilidade do calcário impressiona. Na construção civil, está presente em cada metro quadrado, em tintas, em cimento, em cal. O calcário, principal matéria-prima da fabricação do cimento, é extraído da jazida a céu aberto. Após a extração, o calcário vai para a britagem, etapa que reduz as dimensões adequadas ao procedimento industrial. A composição do calcário é o que dita sua utilidade. São 3 tipos. O dolomítico é o mais usado em Mato Grosso, com 75% das comercializações. Tem maior teor de magnésio e menor teor de cálcio. Os outros 2 tipos de calcário são o calcítico e o magnesiano, com proporções diferentes na composição entre magnésio e cálcio. O calcário tem relação direta com a produtividade de alimentos. É fonte de enriquecimento para a pecuária e agricultura, aumentando a produtividade por hectare. Alimentar o mundo é missão de estados como Mato Grosso, já conhecido em todo o planeta como o celeiro do mundo. E para que as porteiras adentro produzam cada vez mais e melhor, o calcário é essencial. O enriquecimento do solo é com ele. O calcário em solos ácidos reverte os danos, faz matar a pobreza da terra, fazendo brotar nutrientes. O cálcio e o magnésio balanceados funcionam como remédios que corrigem distorções. Na prática, o calcário serve para diminuir a acidez do solo
E a escolha do tipo do calcário varia conforme a necessidade de cálcio e magnésio de cada solo. Por isso é importante que o produtor rural faça análises de amostras de solos em laboratórios especializados. É o que explica o pesquisador da Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária, Felipe Bertol. Quando eu falo em calcário, ele é importante, sim, deve ser tratado como um investimento, não como uma prática apaga-fogo, mas você tem que olhar para o todo. Qual que é o teu sistema de produção? Estou perdendo produtividade? Tenho alumínio trocável no meu sistema? Como eu comecei o meu plantio direto? Eu era um bom agricultor com o plantio conservacionista, eu colocava calcário em profundidade e lá tem uns teores interessantes de cálcio e magnésio, não tem a presença do alumínio. Então, você tem que olhar como um todo, trabalhar com a biologia, trabalhar com plantas e ter essas estratégias de saber o que você está fazendo ao longo do tempo, quais são os seus níveis de produtividade, quais são os seus limitantes e sim, tratar a calagem como investimento. A calagem proporciona o aumento da produtividade a um baixo custo, também atua como fertilizante. A prática da calagem, da correção do solo, ela é insubstituível. A gente necessita fazer ela de tempos em tempos com certa dose. Mas o calcário talvez seja a forma mais, o produto no caso, né, o produto de fazer a correção mais comum, mais barato, mas nós temos qualquer produto na agricultura, qualquer produto químico que libere, que corrige o pH, eleve o pH, ele é considerado um corretivo do solo, que entra na classe de calcário. Hoje nós temos produtos como óxidos de cálcio, óxidos de manganês, que são corretivos do solo. Às vezes até um fertilizante por um curto espaço de tempo, ele eleva o pH na sua dissolução, também é considerado um corretivo. Se o calcário pode ser comparado a um medicamento para o campo, imagina que para a saúde humana também. A indústria farmacêutica emprega o cálcio em fórmulas. É o carbonato de cálcio. É essencial para a manutenção de diversos sistemas, nervoso, muscular, esquelético e funções também como cardíaca, renal e respiratória. Principalmente para as mulheres que passam pela menopausa, é o principal foco do carbonato de cálcio. E as pessoas que fazem tratamento de câncer também, tudo que tem descalcificação, o carbonato de cálcio é muito importante. Então ele é manipulado principalmente pelos médicos ortomoleculares, os médicos nutrólogos, né? Eles fazem essa reposição através do carbonato de cálcio. E ainda vai além. O carbonato de cálcio é utilizado nas indústrias de borracha e plástico, na fabricação de papel e até creme dental. A mineração é a base para a vida moderna. Tudo que nos rodeia está direta ou indiretamente ligado à mineração. Celulares, roupas, carros, uma infinidade enorme de itens que não poderiam existir sem a contribuição dos minérios no processo de fabricação. E sendo uma atividade tão essencial, a mineração vem evoluindo. Isso significa não degradar o meio ambiente. Segundo o vice-presidente do Senecal, Sindicato das Indústrias de Extração de Calcário, a mineração não é inimiga da natureza. Ela toma seus cuidados para não causar grandes impactos locais, mas principalmente ela propicia a melhor utilização dos recursos naturais. A exemplo do calcário, que aumenta a produtividade, otimizando o aproveitamento das áreas já abertas pela agricultura. A atividade mineral respeita a legislação e é monitorada de perto pelos órgãos ambientais. Principalmente a indústria de calcário é extremamente benéfica ao meio ambiente, pois com a utilização de calcário na agricultura se aumenta a produtividade nas lavouras. Com isso diminui a necessidade de abertura de novas áreas. E se pegar por base, que é a nível de estado, no Mato Grosso nós temos, somando todas as indústrias de calcário, que são quase 40 indústrias de calcário, elas ocupam hoje 800 hectares de terra, áreas abertas, né, de pedreira. E que isso equivale a uma pequena fazenda. Então, assim, são 800 hectares que beneficiam mais de 30 milhões de hectares no Mato Grosso, entre lavoura e pecuária. A mineração precisa sobreviver e quer ser mais sustentável. E encontrou uma fórmula chamada de realocação diária de reserva legal. O que seria, na prática, essa proposta? Uma área de reserva legal, onde vai ser compensado para poder utilizar o minério, que é uma área de 10 hectares. O minerador teria que adquirir uma nova área no mesmo bioma,
com 5% maior do que a área que vai ser compensada, e além disso, essa mesma área ela precisa ter a sua própria área de reserva legal. Então, para você poder explorar 10 hectares, ter uma nova área, em torno de 16 hectares, para poder compensar essa mesma área onde vai ser licenciada para a exploração do minério. O setor se reuniu em torno de ações semelhantes em estados como Goiás, que já tem em sua legislação a realocação. Na prática, permite explorar mais de uma mesma área. Em contrapartida, faz compensação ambiental. A proposta foi meticulosamente analisada e estudada pelo presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, o deputado Carlos Avalone. O parlamentar foi provocado pelo segmento. Eu recebi aqui, na Assembleia Legislativa, uma delegação da Federação das Indústrias, da FIENTE, liderada pelo Sindicato das Indústrias de Calcário, e que eles estavam preocupados com a exploração do calcário, principalmente na região de Nobres, onde nós temos diversas indústrias de calcário, e que com a troca da área da reserva legal, né, a gente poderia manter os empregos, manter a área produzindo. Ela é importante para o Estado, é importante para a produção do agronegócio. E como não havia nenhuma perda ambiental, nós fomos estudar o assunto, eu entendi que havia até um ganho, porque a gente vai dar uma área maior de preservação dentro do mesmo bioma. Então, nós demos início ao texto. Após estudos técnicos e visitas em loco, o parlamentar passou a defender a realocação como um instrumento ambientalmente correto e conseguiu aprovação no Parlamento Estadual da Lei Complementar número 717, a PLC 58 de 2020. Que permite a exploração mineral em áreas de reserva legal mediante compensação. Foi taxativo ao afirmar que o PLC não é uma mudança no Código Florestal, é apenas a regulamentação que o Estado de Mato Grosso está fazendo em áreas de reserva legal. Assim como ocorre já em Minas Gerais com a Lei Estadual 20.922, de fevereiro de 2013. Goiás com a Lei de 18.104, de julho de 2013. E Rondônia com a Lei 3.925, de outubro de 2016. Eu só propus essa lei e conduzi a aprovação dela porque eu tenho convicção de que a lei é um avanço na questão ambiental. Não é exploração mineral em área de reserva legal. Muito pelo contrário. É uma troca da área de reserva legal para ter um aumento de área, para manter os empregos, mas manter a preservação. Mas o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual indicaram que devem questionar o texto na Justiça. Para os membros do MP, o texto seria um estímulo ao desmatamento e à degradação ambiental. O parecer foi contestado por esta advogada especialista em direito ambiental. O MP vem dizendo que isso não acontece, que é ilegal, e a gente vem provando a legalidade. Porque o MP alega que o Código Florestal não permite essa atividade. E, na verdade, ele não proíbe, não existe uma proibição. E se não existe uma proibição, existe uma possibilidade. E o Estado de Mato Grosso ele não está legislando sobre mineração. O Estado de Mato Grosso está legislando sobre licenciamento ambiental, abrindo uma excepcionalidade porque eu tenho um minério que não tem condições de ser realocado. Então, eu realoco a minha área de reserva legal, garantindo a conservação, a manutenção no mesmo bioma, na mesma qualidade ambiental e, ao mesmo tempo, eu deixo o Estado desenvolver na sua riqueza, que são os minérios. Reportagem que fez você compreender um pouco mais sobre esse importante segmento da mineração. Na semana que vem nós vamos ter a terceira parte desta reportagem. Vamos falar do ouro. Já viu que está imperdível, né? Pois é, um convite para você continuar conosco aqui no Agro Pantanal domingo que vem, continuando com a série Mineração. Mas agora vamos falar de um animal que é considerado um dos melhores amigos do ser humano. O cavalo, que ao longo dos milênios foi grande aliado do homem, ajudando em diversas áreas. Veja também algumas diferenças entre a criação de equinos e bovinos.
O programa Agronacional da TV Brasil produziu uma reportagem sobre os cavalos, especialíssima. São aproximadamente 6 milhões de equinos em todo o território nacional. Seja na lida, no trabalho diário ou nas competições, o mercado brasileiro de cavalos movimenta anualmente mais de 16 bilhões de reais e gera mais de 600 mil empregos diretos e indiretos. Além das cifras, o cavalo é uma grande paixão nacional. Reúne as famílias do agro em torno das provas, ajuda no manejo diário das fazendas e até atua na saúde do ser humano. Na ecoterapia, por exemplo, que auxilia pessoas com deficiências e necessidades especiais. Mas esses companheiros precisam de cuidados específicos quanto à alimentação, saúde e reprodução. E é sobre isso que vamos tratar a partir de agora, aqui no Giro do Boi. Um dos pontos básicos que a gente precisa entender na hora de mergulhar nesse universo dos cavalos é que todo mundo pasta, bovinos e equinos, mas são organismos completamente diferentes. O boi, Mário, é um ruminante. O boi cavalo não. Né? Pois é, Marquinhos. Mas todo mundo come capim, né? A diferença é essa, né? Que o cavalo ele não tem um rumen, né? O cavalo é um pouquinho diferente, a disposição dos órgãos na barriga dele é diferente. Então o cavalo, primeiro ele tem o estômago, e depois ele vem o intestino e depois o intestino grosso que faz o papel do rumen nos cavalos. E ele não rumina, mas ele tem uma mastigação muito eficiente, porque o ruminante ele só tem dente na porção de baixo, só na mandíbula. O cavalo não, o cavalo tem dentes em cima e embaixo, ele consegue triturar muito bem o alimento. Então, o alimento muito bem triturado, passa pelo estômago, sofre uma primeira digestão e depois no delgado ali é que toda a digestão vai acontecer. A digestão enzimática que a gente chama. E a digestão microbiana, ela vem depois. No ruminante, é o contrário. Primeiro vem a digestão microbiana, nisso ele vai ruminando, ele vai mastigando, salivando, misturando com a saliva, voltando para o rumen. Depois acontece a digestão enzimática, né? Então ela é invertida. Agora o cavalo é um excelente conversor de vegetal em carne também. Só que a gente usa ele pro esporte. Essa é a finalidade mais nobre do cavalo para mim. Outro ponto interessante quando a gente mergulha no universo dos cavalos é, por exemplo, apontar o score ideal corporal desses animais. Como é que a gente mede isso? Vamos conversar isso com o Ricardo que está aqui. E como é que você pesa? Porque é diferente. Vamos lá. Vamos lá. Como a gente não tem uma balança, a gente vai utilizar uma fita. Uma fita é fácil de encontrar, então a gente vai utilizar ela para pesar o cavalo. Então vamos lá. A gente deve passar a fita sempre aqui, né, no início da cernelha, porque isso pode alterar se você não fizer o correto, né? Então a gente passa a fita aqui, a fita ela é marcada com o peso do cavalo. Obrigado, Vinícius. E ela tem uma margem de erro de 5% para mais e os 5% para menos. Então aqui, ó, fechou um cavalo com 460 quilos. Então, por exemplo, existem materiais que os cavalos eles são tóxicos para os cavalos e que, por exemplo, eles aumentam a eficiência alimentar dos ruminantes. Por exemplo, a monenzina. A monenzina ela melhora a condição ruminal, né, microbiana, a condição microbiana, mas ela é extremamente tóxica para os cavalos. Ela chega a ser o cavalo é 400 vezes mais sensível à monenzina que uma ave e 200 vezes mais do que um ruminante, por exemplo. Então, é uma pequena diferença, mas crucial, é necessário saber. Né? Em ração também tem que tomar cuidado. A ração também, principalmente com quantidade. Né? Porque o cavalo não eructa, ele não arrota, né? Então, e não vomita. Então é fundamental que essa ração não fermente muito. E um dos segredos para isso é evitar a quantidade de amido, limitar a quantidade de amido, limitar a quantidade por refeição, de maneira com que ele consiga fazer a digestão enzimática, né, principalmente dos carboidratos, dos solúveis, e depois as fibras, ela vai passar direto
e ela vai lá para o seco e para o cólon. Lá ela vai fermentar, mas aí é uma fermentação parecida com a do rumen. Vai gerar os ácidos graxos de cadeia curta, que é o que serve para o cavalo, como energia para os cavalos. Então, como ela é invertida, nós temos que lembrar disso também quando a gente pensar em dieta desses animais. E agora o nosso agro vai para o primeiro intervalo, mas não sai daí, eu volto com muito mais, está imperdível.